Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite a vocês aí de casa, peço licença para entrar no lar de vocês mais uma vez. E hoje nós vamos tratar de assuntos filosóficos, políticos, guerra do Afeganistão. Por que aquilo está acontecendo? De que forma que eles pensam, que a gente imagina que eles pensam. Então eu estou trazendo aqui o doutor Tiago Brasil, graduado, mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Estado do Ceará. Doutor, boa noite, é um prazer em recebê-lo aqui para a gente tratar desses assuntos. Além disso, meus colegas Carlos Rebouças e Márcio David, que também Márcio David, filósofo, e o Carlos Rebouças, advogado criminalista, sempre com as opiniões contundentes, vamos dizer assim, e nós vamos tratar desse assunto, Afeganistão. Doutor, prazer em recebê-lo aqui no Acerto de Contas. Uma alegria estar com vocês, uma alegria com essa maravilhosa companhia, e eu acredito que nós temos a possibilidade de discutir esse tema atualíssimo e tentar, de fato, acertar certas contas que precisam ser postas na nossa sociedade. Pelo mundo, né, doutor? Pelo mundo, né? Sim, sim. Doutor, para iniciar o nosso programa de hoje, como é que o senhor vê essa questão tão conflitosa no Afeganistão, que afeta tanto as mulheres, né, do Afeganistão, como a sociedade num todo, né? Porque aquilo é além de aquela coisa abusiva que eles colocam, na minha opinião, o senhor talvez tenha mais propriedade para colocar isso para o nosso público. Eu vejo que eles usam a questão da religião para fazer toda aquela anarquia dentro de um país que os americanos ficaram lá tanto tempo lá dentro, e eles em tão pouco tempo voltaram com aquela atrocidade no país. Como é que o senhor vê isto? Há uma questão histórica, eu acredito que a gente deve abordar a partir de um fundo temático, né? Se você entender que aquela comunidade do Afeganistão já venceu o Reino Unido, já venceu a União Soviética, venceu agora Estados Unidos e reassume o poder depois de 20 anos de intervenção americana, que não é só americana, mas também foi da OTAN e ratificada pela ONU, você percebe que há uma questão geopolítica ali muito forte. Mas acredito que o símbolo da presença talibã naquela região, no Afeganistão, é de fato a burca. O uso daquele véu que cobre todo o corpo feminino como um instrumento de identificação e de pureza da sexualidade daquela comunidade. Então, essa mistura de religiosidade, política e sexualidade é muito, o tempo todo, vinculado sempre também com a retirada de direitos individuais, como, por exemplo, a liberdade de imprensa, como, por exemplo, os direitos de ir e vir e também a liberdade religiosa. Muito pior do que a Coreia do Norte, vamos dizer, se diga de passagem. Não sei se diria muito pior, mas eu diria em equivalência total, porque na Coreia do Norte também há um culto à imagem do ditador de caráter religioso. Então, eu poderia dizer que o que agrava a situação do Afeganistão é a extrema pobreza, um país que financia 80% do ópio e da heroína do mundo. E parece uma contradição, eles são tão religiosos, o Talibã, os estudantes, que é isso que significa a palavra Talibã, os estudantes, aqueles que tentam fazer uma interpretação específica do Alcorão, eles fundamentam e financiam as suas ações a partir da venda de insumos de droga para o mundo inteiro. Se hoje parasse a produção de papoula no Afeganistão, nós teríamos uma quebra geral de produção de heroína e ópio no mundo. É incrível, né? E ele me parece que o americano caçou tanto o Bin Laden, né? Osama Bin Laden, imaginando que se eliminasse o Osama Bin Laden, acabaria com o Talibã, não é isso? Essa é uma discussão que a gente precisa levar em consideração dessa natureza da ação americana. Foi uma resposta imediata ao 11 de setembro, que precisava acontecer, de fato, sim. Mas o Talibã não era a Al-Qaeda. A Al-Qaeda era o braço terrorista dessa perspectiva fundamentalista, né? Vamos levar em consideração que o Talibã é um braço sunita, eles não são nem de perspectiva xiita, eles são sunitas, que fazem uma leitura toda específica do Alcorão e uma aplicação ainda mais específica da Sharia, que é a lei islâmica numa leitura específica. Aí você tem amputação de membros para quem rouba, você tem apedrejamento para adúlteros, você tem uma série
série de punições públicas para aqueles que eles entendem como infratores. Então, o que hoje acontece, a pergunta pode ser até assim, como é que o Talibã conseguiu invadir tão rápido? Porque eles usaram as armas americanas dos últimos 20 anos, inclusive os telejornais estão mostrando isso. As M4, as metralhadoras M4 americanas e os fuzis M16 estão na mão do Talibã. Como? Porque com a fuga rápida e com a deserção do exército, que muitos deles foram, inclusive, aos aeroportos para tentar fugir, ao aeroporto de Cabul para fugir, eles armaram. Então, hoje o Talibã tem armamento, tem tanque e tem poder político de violência dentro desse espaço que os Estados Unidos simplesmente, eu não posso dizer se não se imploram, mas enfim, anunciaram a saída e não mensuraram qual o efeito dessa saída. Tudo bem que a gente tem um investimento, e eu vou tomar como investimento, americano de $1 trilhão nesses 20 anos. E o senhor acha que não valeu em nada esse $1 trilhão? Ou não? Nós temos Poderia estar pior. Nós temos uma situação econômica interessante, que se você prestar atenção, imediatamente a China e a Rússia declararam apoio ao governo talibã, se não apoio, mas no mínimo reconhecimento. E eu acredito que o reconhecimento é um certo nível de apoio ao governo talibã, e isso tem interesses. Agora, é claro que você tem um outro problema para a China e Rússia, que era o quê? A China e a Rússia estavam sim mantendo comércio com o Afeganistão sob o controle americano. Agora os americanos saíram. Qual será o efeito disso? Qual é a repercussão dessa saída americana? Como é que China e Rússia vão ficar com relação à postura político-social dentro do Afeganistão? Eles vão ser coniventes? Reconhecido já está. O Talibã disse que amenizaria a situação, que as mulheres poderiam voltar, continuar estudando na universidade e nas escolas. Isso é real? Isso é fato? Então, nós temos sim, é claro que não foi apenas uma reação ao 11 de setembro. Há interesses geopolíticos também naquele espaço específico do mundo. É incrível. Mas agora nós vamos falar de Xenon e LEDs, a loja que vai até a sua casa. Depois, Rebouças, eu quero que você faça alguma pergunta sobre esse tema. Se liga aí. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso, aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. Então não percam, hein? Xenon. Mas é isso aí, Xenon e LEDs. Viram aí? Rebouças. Eu tenho alguns adendos aqui a fazer a essa questão toda que foi exposta até agora, né? Primeira questão de vestimentas. A burca realmente ela é um símbolo, né, daquele regime talibã, onde a mulher chega, tem vários tipos de burcas, né? Tem uma burca onde a mulher deixa o rosto exposto, né? Olhos, nariz e boca, e tem aquela burca, né, que é onde tem cobre todo o rosto, inclusive um véu opaco, é até ruim de enxergar de dentro para fora. Mas a questão de vestimenta não é só para a mulher. Agora, essa semana mesmo, um homem foi surrado, foi açoitado em praça pública porque mostrou os tornozelos lá no Afeganistão. Então, se você reparar na roupa que o afegão usa, o Talibã, aliás, utiliza, é uma burca de outro modelo. Porque você só vê do Talibã as mãos e o rosto. Você não vê cabeça dele, você não vê nenhuma parte do corpo, nem o pé, nem tornozelo, nem nada. Ele também é todo coberto. Essa norma serve para o homem também. A questão dos Estados Unidos, a questão do Joe Biden, que a palavra certa, ele mandou realmente os soldados fugirem
do Afeganistão. É tanto que abandonaram helicópteros, tanques, metralhadoras, fuzis, bazucas, granadas, lança-míssil e munição à vontade, né? Agora, eu não posso crer, eu não posso, não é possível que tenha tudo sido um engano, que tenha tudo sido feito de forma, não, houve um engano. Não houve um engano. Aquilo foi tudo feito premeditado. Nós não sabemos as reais motivações. O Donald Trump vinha fazendo uma retirada do exército americano de território afegão, mas como era essa retirada? Gradual, né, lenta, saindo aos poucos, e a cada vez que ia retirando o exército americano daquele território, ele ia tomando medidas políticas, medidas militares, para coibir o retorno exatamente do Talibã ao governo daquele país. Então, o Joe Biden não. O Joe Biden simplesmente disse, sai todo mundo e deixa tudo. Sai todo mundo e deixa tudo. E aí nós não sabemos, na verdade, o que é que esse esquerdista Joe Biden tinha em mente. Até porque ele já deu entrevista dizendo que não se arrepende, que ele faria de novo, que não volta atrás, certo? Ou seja, ele demonstrou preocupação zero com as pessoas que moram naquele país e que chegaram a condição de certa liberdade devido a 20 anos de ocupação norte-americana. Ele demonstra total empatia pela humanidade, total falta de amor ao próximo, como ele também colocou em risco agora a segurança do seu próprio país. Porque estava contido ali o regime talibã, que como aqui o filósofo bem disse, não é a Al-Qaeda era do Osama Bin Laden, né? A desculpa usada pelos Estados Unidos para invadir o território, né, daquele país foi exatamente porque os talibãs estariam dando guarida a Osama Bin Laden, ou seja, escondendo ele nas cavernas do deserto daquele país. Depois disso, não tem mais Al-Qaeda. Existe um que é pior que a Al-Qaeda, chamado Estado Islâmico, que é um grupo terrorista pior do que a Al-Qaeda, aonde nós vimos aí há pouco mais de 2, 3 anos, eles colocando cristãos ajoelhados à beira-mar e com uma pistola na nuca matar 20 cristãos um atrás do outro, pelo simples fato de serem cristãos, né? Então, ou seja, o terrorismo está aí para ressurgir a qualquer momento, no sentido de ressurgir para os Estados Unidos. Lá, eles já têm notícia de que eles estão matando a pessoa, eles param na rua, me dê o celular, aí olha o celular da pessoa. Se tiver uma Bíblia no celular, leva um tiro na testa ali e já fica. Se tiver uma Bíblia no seu celular, certo? Então é um regime intolerante, é um regime que os Estados Unidos colocaram no poder novamente, a culpa é totalmente dos Estados Unidos, conduzido pela esquerda, colocaram esse regime no poder e os Estados Unidos está correndo sério risco de ter um novo 11 de setembro, ou nessa data ou em outra data qualquer, mas de ter um ataque terrorista pesado, porque agora eles já estudaram mais, agora eles já fizeram o primeiro e já tem mais conhecimento de onde erraram, do que tem que corrigir. Então, o risco para o povo norte-americano é enorme. Eu diria que daqui a algum tempo, até fazer passeio de turista nos Estados Unidos vai ser bem mais arriscado. Márcio, David. Doutor Tiago, em primeiro lugar, uma felicidade ter o colega aqui, né? Filósofo como eu. E eu queria questionar, doutor Tiago, até que ponto o aspecto religioso tem um controle, um domínio, uma influência sobre essa questão do Talibã, porque as pesquisas que nós fazemos, né? Eles dizem que é um Estado Islâmico. O nome, inclusive, o Rebouças falou agora há pouco sobre o Estado Islâmico, e o nome que eles implantaram agora lá é Estado Islâmico do Afeganistão, né? Até que ponto o aspecto religioso tem influência, se isso é apenas um subterfúgio, ou se realmente esses estudantes, como o senhor falou, que é o significado da expressão Talibã, se realmente isso é uma inspiração, uma influência, uma base para toda essa luta armada que eles têm operado para retomar o poder naquela nação. Bom, Márcio, a pergunta é muito interessante e eu diria que a religiosidade está no gene do Talibã. Porque historicamente foi assim que surgiu o grupo. Com a invasão da União Soviética aos territórios afegãos, os Estados Unidos, naquele momento de Guerra Fria, subsidiou a resistência afegã
a União Soviética. Subsidiou com cursos, com armamento, hoje até se fala em tom de brincadeira, mas de fato é uma espécie de representação cinematográfica artística, que é o Rambo 3, que trata sobre esse contexto do subsídio americano ao fundamento afegão de libertação contra a presença russa. Nesse momento histórico, os Emirados Árabes patrocinaram um grupo de afegãos que estavam refugiados no norte do Paquistão para que eles estudassem em seminários sunitas, porque é a ascendência religiosa também dos Emirados Árabes. E aí nascem os estudantes, que é o Talibã, em Passur, que é a língua talibã. E aí o que acontece? A partir do momento em que a União Soviética sai e regressa o modelo de gestão monárquica afegã, o Talibã volta, regressa ao Afeganistão e aí começa esse momento histórico de crescimento dentro novamente do Afeganistão, até que eles assumem o poder em 94 e em 2001 novamente os Estados Unidos vêm agora não mais como auxiliar, mas para rebater e retirar a presença talibã de lá. Então eu diria que o fundamentalismo religioso, eu acredito que é muito importante a gente ressaltar, o Talibã ele não é uma versão islâmica, ele é uma versão totalitária, fundamentalista do Islã. Reduzir o islamismo àquilo que é a leitura talibã é criminoso, é no mínimo criminoso. Aquilo é uma versão perversa de uma leitura deturpada daquilo que seria o Islã, daquilo que a gente pode chamar de uma das religiões abraâmicas. A gente tem o judaísmo, tem o cristianismo, também tem no islamismo essa mesma vertente. Se a gente tem então um discurso de paz, tanto no judaísmo como no cristianismo, é evidente que esse discurso também está no islamismo. Mas essa guerra santa, essa ideia de uma luta contra o Ocidente ou contra quem quer que seja não talibã, não da leitura talibã da Sharia, eu acredito que essa é uma perspectiva absolutamente religiosa, que fundamenta então sim uma repercussão terrorista, uma repercussão armada, que é toda essa questão que a gente vê hoje. Então, doutor, porque se o significado da expressão talibã é estudante, a pergunta natural é, o que é que eles estudam? E aí a gente, numa pesquisa breve, na internet mesmo, a gente percebe que os líderes desse movimento são chamados de teólogos. Sim. Né? Que é exatamente as pessoas que, em tese, estudam a pessoa de Deus, a relação de Deus com os seres humanos, com a criação. Né? Então, qual o fundamento para essas práticas, como vocês citaram? A mulher tem que cobrir completamente o seu corpo, né? A pessoa que é pega roubando ou furtando alguma coisa tem as mãos ou os pés cortados. Qual o fundamento, qual o livro sagrado que eles utilizam como base para isso? Doutor, só para acrescentar na pergunta do Dr. Márcio David, indo um pouquinho adiante, o senhor não acha que eles usam a questão da religião para cometer as atrocidades que eles cometem? É aquilo que a gente chamaria de uma instrumentalização da religião. Exatamente. A religião se torna um instrumento para. A religião, que deve ser um fim em si mesma, que deve ser um objetivo de adoração dos indivíduos, se torna um instrumento para. Respondendo especificamente à sua questão, o Alcorão diz que a mulher deve vestir-se com modéstia, que inclusive é similar a um texto das Escrituras, que está lá em 1 Pedro, né, que diz que cabe à mulher uma vestimenta com modéstia. Mas dizer que ela precisa usar uma burca, isso já é uma interpretação do regime talibã. É uma interpretação específica do Talibã. Isso quer dizer o quê? Que não está escrito em lugar nenhum do Alcorão que se deve vestir daquela forma. Aquilo é uma interpretação radicalizada, extremada, que não atinge apenas mulheres, como o professor Rebouças falou, atinge inclusive homens dentro dessa lógica. O senhor tratou sobre a questão da amputação de membros, é a mesma questão, não se deve roubar. Onde está escrito que se deve decepar? Ou mais que isso, onde está escrito que se deve empurrar homossexuais de cima de prédios? Que essa é a prática deles. Ou enforcam ou empurram de cima de prédios aquelas pessoas que se declaram homossexuais. Onde isso está escrito no Alcorão? Em lugar algum. Mas a interpretação que eles fazem do Alcorão e das sunas, porque é isso que diferencia os xiitas dos sunitas, porque há um conjunto de comentários do Alcorão que são as sunas. É uma loucura. Eles tomam. É tapar o sol com a peneira. Mais ou menos por aí. Eu diria, como o senhor usou bem, é instrumentalizar a religião para fins outros, além dela mesma. Justamente, na verdade. Rebouças, já você vai falar a tua
opinião aí. Agora eu preciso chamar o creme vegetal Tainá, o melhor que há. Dá uma olhada aí. Hoje nós vamos falar de uma revolução de mercado, do mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades e para ter ômega 3. Me explica tudo aí sobre a manteiga, doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. Você vai trazer para sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fiquem ligados. Tainá. É isso aí, Tainá. Rebouças, por favor, suas considerações. Bom, na verdade, quando nós falamos da burca como sendo algo extremo, né, uma interpretação extrema, concordo, é uma interpretação extrema, mas tem coisas piores e que não são feitas pelo Talibã. Existe uma cultura no Oriente Médio chamada mutilação genital feminina. E essa mutilação genital feminina, que consiste em pegar as meninazinhas de 12 anos, mais ou menos essa faixa etária, entre 8 e 12 anos, e ali com uma pedra, ou até com um pedaço de gilete enferrujado muitas vezes, ou um caco de vidro, arranca-se os grandes lábios vaginais, né, os pequenos lábios vaginais e o clítoris da mulher, da criança, da adolescente, e costura-se, né? E costura-se, e ali fica um buraco de como se fosse a espessura de um palito de dente, onde ela para urinar é um sacrifício. Né? Isso veio à tona no mundo todo com uma modelo que conseguiu fugir, uma mocinha conseguiu fugir, trabalhou como empregada na casa de alguém em outro país. O dono daquela casa era fotógrafo, tirou umas fotos dela, e hoje ela é umas mega models, né, das mega modelos mais... Naomi Campbell. Isso, mais bem pagas do mundo. Mas a Naomi Campbell sofreu Sim. Ela tem Sim, essa genitália... Sim. E aí teve que submeter a uma cirurgia. É uma coisa que eu imagino que teve que submeter é um trauma que cirurgia. jamais... O que eu quero dizer, Marcelo, o que eu quero deixar claro é o seguinte, são práticas... Ações. Com base em extremismos e interpretações erradas, que não é praticada só lá. Isso é praticado no Brasil, em comunidades daquela região. Isso é praticado nos Estados Unidos, em comunidades daquela região. Como nós temos, por exemplo, no Brasil... Um ritual, que eu esqueci agora o nome, praticado por indígenas, onde é um estupro coletivo. Né? 30, 40 homens de uma tribo pegam uma mulher e na frente de todo mundo estupram ela à vontade, né? Até que ela não tenha mais forças, muitas vezes acaba morta. É uma prática feita por indígenas aqui no Brasil. Então o ser humano, ele tem essa tendência à perversidade. E quando ele não tem, né, não vive numa sociedade onde existe um temor, onde existe um certo, um temor a Deus mesmo, uma certa doutrina cristã que fale... Sim, mas eles pregam a religião. Mas não é cristão. Ele vai estar, mas de certa forma... Aí eu quero que você... Eles usam o tema religião para si. Bom, mas o doutor aqui falou nesse instante que todos descendem de Abraão, certo? Na época, antes de Abraão, era comum matar o filho mais velho em adoração a deuses, matar virgem em adoração a deuses. O primeiro povo que surgiu, que valorizava a mulher como sendo um ser humano, foi o povo de Abraão. Mas, você concorda comigo que a religião, eu sempre falo isso no programa, ela promove a paz e promove a guerra? Não, tá? não. Deixa eu concluir. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você fala, não é cristão, não, vamos pegar um cristão também, o pastor da Igreja Mundial, né? Você quer mais vigário do que aquele cara? Se diz cristão. Mas você quer mais vigário? Como o Talibã se diz mas islamista. Tá bom, então, mas você quer mais um vigário maior que ele? Então, o que nós estamos dizendo aqui, o ponto X da questão é, se usa a religião, falsa religião, qualquer que seja, falsa religião, não é isso, doutor? Para dominar, instalar um modelo, uma falsa religião. Sei lá. Eu quero partir do que o professor Rebouças disse, acho muito importante a gente tratar, inclusive isso, professor, porque
acho que o senhor vai concordar comigo, existe uma diferença brutal entre cultura e violência. Com certeza. A descrição que o professor Rebouças fez com relação à mutilação genital, que acontece em todos os países árabes, acontece na passagem da menarca, quando a mulher tem a primeira menstruação, a menina tem a primeira menstruação, então ela se torna mulher para aquela sociedade, ela se torna apta ao casamento, então ela passa pela mutilação para que quando ela mantém a primeira relação sexual dela, que ocorrerá breve, já que ela já é mulher e ela precisa reproduzir para encher o mundo de Islã, para encher o mundo de muçulmanos. Que é o contrário do que o cristão faz hoje, o cristão não se reproduz mais. Então em breve nós teremos uma maioria muçulmana gigantesca. O que acontece? Ela vai manter a relação sexual, ela vai sentir dor, porque para aquela sociedade ou para aquela leitura ao Corão, a relação sexual com prazer para a mulher é o maior pecado que ela pode cometer. Mas o que a gente precisa deixar bem claro, isso não é cultura, isso é violência. Então eu não posso respeitar... Como sendo cultural. Violência encoberta por um pseudo-sistema religioso. Sim. É porque a partir do momento que pessoas como defendem aqui... É que eu falo. Nós não podemos... Na igreja de evangélicos aqui, várias igrejas, não pode cortar o cabelo, tem que vir mas aí vai quem quer, quer. Não é ditatorial, vai quem quer. Eu não estou dizendo que vai quem quer ou vai quem não quer, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe a prática. Aspectos religiosos. Lá no Talibã vai quem não quer. Como no Talibã, inclusive, né? não, lá exatamente, lá além de você tem que obedecer e acabou, ponto final. Mostrou lá o tornozelo, como você disse, executado em praça pública. Eu sempre dizia, Marcelo, interessante, quando eu dava aula de internacional. Vai saber, coitado do cara, lavou a roupa, encolheu, pronto. Eu sempre dizia, pessoal, qual é o regime do Brasil? Eu digo, olha, eu vou falar aqui 3 tipos de regime de governo. O primeiro, né, é o regime democrático. O regime democrático é o quê? Vou dar um exemplo aqui de uma família. O pai chega para o filho e diz, olha meu filho, eu vou lhe dar o carro para sair, mas você tem que chegar em casa no máximo até 10 da noite. Por quê? Porque às 10 da noite, aí ele vai dizer por quê. A partir das 10 da noite, as estatísticas dizem que tem mais violência, mais perigoso, é isso, é aquilo outro. Aí o filho sai, chega às 10h30, ou 11 horas. E aí o pai diz, olha, você errou, nós estabelecemos aqui uma regra, e agora você, de forma equitativa, de forma a corresponder ao que você violou, você vai ficar 1 mês sem pegar no carro. Isso seria um regime democrático de direito. Depois tem um regime ditatorial. Regime ditatorial, o pai faz a mesma coisa. Meu filho, você vai poder sair no carro, tem que chegar às 10 horas. O menino sai, chega às 11. Chegou às 11, o pai diz, olha, você errou, você sabia as regras, você agora nunca mais vai pegar no carro. É o regime ditatorial. Aí vem o regime totalitário. O regime totalitário é a família, do mesmo jeito, o pai diz, olha, você pode sair no carro, mas tem que chegar às 10 horas. O menino chega às 10h05, ele entra suado, ele entra em casa, o pai não olha para ele, não dá uma palavra, o menino entra para o quarto, o pai entra no quarto atrás dele, pega uma espada e corta as 2 pernas dele. E nunca mais ele sairá de casa. Então esse é um exemplo para as pessoas entenderem o que as pessoas no Afeganistão estão passando, o que as pessoas na Coreia do Norte passam. Aquele regime totalitário, Aí as pessoas querem dizer que no Brasil já teve regime totalitário alguma vez na vida, nunca. É discutível até discutível até se já teve regime ditatorial. Não, longe disso. Eu acho que, o Brasil, aliás, povo bom, povo bom e povo manso. Só para finalizar, você falou, agora eu lembrei. Eu sempre disse o seguinte, e o Brasil é qual desses? Nenhum. O Brasil, o pai diz, olha, você vai ter que chegar às 10 horas, senão terá consequências. O menino chega às 6 da manhã do outro dia, embriagado, o carro batido. Quando ele entra em casa, o pai diz, meu filho, eu estava tão preocupado com você, vem cá dormir, eu preparei um cafezinho para você desse jeito. Mas eu preciso agora encerrar o primeiro bloco. Está muito bom o papo aqui com o Dr. Tiago Brasil. E nós vamos continuar agora no segundo bloco e saber imaginar pelo menos como é que vai acabar isso. Se os Estados Unidos devem invadir novamente, intervir, ou seja, o que o mundo deve fazer em relação, eu quero saber a opinião de cada um. Voltamos já, fiquem aí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel.
Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando aqui para o segundo bloco, burca ou não? Os Estados Unidos deve intervir, ou qualquer outro país ou não? Porque já dissemos aqui porque que a Rússia e o Japão, a China, né? Está apoiando os talibãs. Na sua opinião, doutor, como é que o senhor vê essa... Porque voltaram muito rápido, os Estados Unidos saiu, eles... Agora, os Estados Unidos saiu correndo ou não? Como o doutor Rebouça disse, qual que é a sua opinião? Aí? Apontou algo muito interessante. Esse processo de saída americana do Afeganistão foi anunciada pelo Donald Trump, foi marcada a data. A data foi atrasada, a data era para maio. Ficaram mais um ano lá? Ficaram mais, na verdade, 2, 3 meses. Contudo, o que a gente precisa perceber é o ambiente. O discurso do Joe Biden, ele deixa muito claro algumas questões. Primeiro, a surpresa com a rapidez com que o Talibã assumiu as grandes províncias e especialmente Cabul, que é a capital. Contudo, o que me chama a atenção é a compreensão de que foi rápido. Eles sabiam que haveria um crescimento talibã. Eles tinham convicção. É claro, as fontes de inteligência americanas diziam que isso iria acontecer. Contudo, pelo menos em termos oficiais, eles demonstram uma suposta surpresa com essa rapidez. Que não deveria. Que, em tese, não deveria ter acontecido. Já sabiam. Só que eles sabiam, isso é evidente. Ora, mas se há poucos anos a inteligência americana tinha acesso ao e-mail da presidente brasileira, do presidente russo, imagine o que eles não sabiam lá no Afeganistão. É claro que eles tinham consciência do que estava acontecendo. E é o que afeta eles, né? O Talibã. Sim. Agora, a postura do Joe Biden, novamente retornando ao discurso, ele disse assim, eu não vou relegar ao meu sucessor esta herança. Inclusive fazendo uma crítica ao Obama, porque o Obama prometeu retirar, foi promessa de campanha do Obama retirar o exército americano do Afeganistão. Passaram-se 8 anos, isso não aconteceu. Mas 4 anos de governo do Afeganistão apresenta, acho que é emblemática, o desespero da população agarrando-se na asa de um Air Force americano, pensando que ninguém em seu são juízo sabe que aquilo vai dar certo. Mas o nome daquilo é desespero, é pânico, é saber... Aquilo é um suicídio, né? Doutor Tiago. Eu comparo aquilo, Marcelo, aqui, muito bem colocado. Eu comparo aquilo, não sei se você lembra, lá em São Paulo teve um incêndio do edifício Joelma e as pessoas pulavam. Não era para suicidar, era no intuito de se salvar. Só que o desespero é tão grande. Não raciocina. Não raciocina. Porque ali o calor é tão grande que derretia o corpo das pessoas em cima do edifício e o cara pulava e morria lá embaixo. Cruel, Bolsas, doutor Tiago Márcio, é cruel nós, em pleno século XXI, ver uma cena daquela. É muita crueldade. E aí vem uma repórter ex-Globo e CNN falar porque as pessoas estavam sem máscara no avião. Doutor Tiago, é uma piada. Com a máscara? É uma piada. Doutor Tiago, quem que falou? Vai dar o nome. Eu não lembrou o nome dele agora. Digo já. Isso aí é uma brincadeira. Perdão a palavra, é um energúmena. Doutor Tiago, apenas para divergir dos colegas, só para a questão do debate mesmo, nas pesquisas que nós fizemos, é claro que isso é um fato, as pessoas lutando tentando escapar daquela situação, mas nós não podemos também negar que se o Talibã tomou o poder, o controle da nação, de forma tão rápida, esse apoio ele não é apenas externo. Não foi algum conchavo apenas dos Estados Unidos ou da China ou da Rússia com o Talibã. Nós sabemos que eles têm também apoio interno. É tanto que quando a gente olha o mapa entre esse movimento de agosto de 2021 e antes,
maio, abril, nós já percebemos que o Talibã já vinha tomando de conta de várias cidades no decorrer desses anos e dos últimos meses. Então, quando a gente olha para a perspectiva do Brasil, o brasileiro, nosso telespectador, ele sempre faz o seguinte questionamento, né? Qual o risco, qual a possibilidade de uma situação como essa, onde um regime totalitário, onde um regime que priva muitas vezes os direitos individuais, de acontecer em outras nações, inclusive chegar ao Brasil? Existe esse risco ou é uma situação pontual que a gente deve se preocupar com eles lá, mas não vem ao caso de se preocupar de acontecer com a nossa nação? Márcio, eu acredito que a gente precisa guardar as comparações, até para que algumas comparações elas não sejam imorais, não sejam ilegais e não sejam irracionais. A gente tem que ter cuidado, porque senão daqui a pouco vai se desenvolver um medo coletivo, um desespero coletivo nas pessoas. O Brasil vai se tornar um Afeganistão, o Brasil vai se tornar a Venezuela, o Brasil vai se tornar a Coreia do Norte. Acho que esses desesperos, nosso papel como formadores de opinião, esse programa com altíssima audiência, dizer que isso não é real. O caso Afeganistão, a gente tem tentar trazer um fundo histórico, ele é do século XIX. No século XIX, a Inglaterra invadiu aquele protetorado, invadiu aquele país e a guerra se estende ali há, no mínimo, 200 anos. Então, não é um processo de agora, não é uma liderança específica, não foi o Bin Laden quem fez isso. Isso é resultado de uma série de infortúnios que atinge aquela área. E aí, respondendo mais propriamente também o início da sua pergunta, eu não diria se há um apoio interno. Eu diria que o medo compra todos os apoios. O Talibã nunca foi expulso do Afeganistão. Como eu disse, eles estavam nas zonas rurais produzindo ópio, produzindo a base para a heroína. Então, dali para financiar o próprio sistema. Que alguém pergunta, como é que eles têm dinheiro para isso? Uma pesquisa diz que em 2017 a renda talibã com a venda de material base para heroína e para ópio foi de 7 bilhões de reais. Ou seja, se o americano quisesse combater, é só parar de usar heroína e... Sim, pronto. A luta seria muito mais fácil. A luta antidrogas quebraria... Sim, mas por que isso não foi feito? Porque tem alguma rede de lucro, alguma rede de comércio, porque hoje 7,5% do PIB afegão é da venda de drogas. Isso é muito. Se você pensar que é um país devastado pela guerra e que muito do dinheiro que tem é de recurso internacional, é de investimento americano ou de investimento da própria ONU. Próprio deles é basicamente dessa produção da base para a droga. Então, o que a gente tem? Não é um apoio, eu não diria que é um apoio, eu diria que foi a violência imposta sobre uma população massacrada, uma população já doída, cansada, que ou estava sendo submetida a um regime que não era deles, porque os afegãos eles não são democráticos, eles são monárquicos, mas eles viveram de 2001 até agora uma tentativa de experiência democrática, que demonstrou-se incapaz de absorver a cultura daquele povo, de absorver o modo de viver daquele povo. Ou seja, não adianta trazer uma resposta externa para um problema que está entranhado numa sociedade há tanto tempo. Seria necessário, no mínimo, de fato, tirar o Talibã, seria talvez a verdadeira guerra às drogas, seria essa, não a prisão simplesmente de pessoas, mas tirar da base, de onde é a produção. Se você acaba com a produção, você acaba com o consumo e você acabaria com aquele problema do financiamento Talibã. E também, Márcio, você falou aí do perigo para o Brasil. Não tem um perigo direto relacionado ao Estado Islâmico, ao Talibã, mas também nós não podemos ignorar que agora o líder do Hamas, o grupo terrorista, certo, do Oriente Médio, declarou apoio explícito e aberto a Lula para a presidência do Brasil em 2022. O dirigente de um grupo terrorista, o Hamas, que é um grupo que briga constantemente, joga bombas, nós vimos há poucos meses, direto, milhares de bombas jogadas contra Israel. Então existe sim digamos assim, como já foi exposto que o Foro de São Paulo é totalmente verdadeiro, existe sim um círculo de amizade entre essas pessoas de esquerda radical em todo o mundo, como os líderes da Venezuela, os líderes da Argentina,
chegando ao ponto de um líder de grupo terrorista, né, declarar apoio a Lula para presidente. Então é isso que nós queremos para o Brasil? Será que não tem um risco? Será que o risco é zero? Claro que não. Nós não somos hoje uma Cuba, porque em 64 a população saiu às ruas, as pessoas ensinam nas escolas, nós aprendemos nas escolas, que houve um golpe militar, que os militares chegaram do nada e tomaram o poder. Não foi. Os brasileiros foram às ruas, pedir os militares que não deixassem o Brasil virar um país comunista. E foi o que aconteceu. E passou, por coincidência, 20 anos também, no poder, os militares, né, longe de ser uma ditadura, ou longe de ser uma... Porque foram criadas TVs nessa época, e havia sim uma certa liberdade de expressão, com censura para a idade, certo? Então, assim, nós estamos, inclusive no Brasil, revivendo esse momento agora, né? O risco de um país se tornar comunista, porque se a esquerda voltar, não vai ser uma esquerda. É como o Talibã. O Talibã, quando voltou, a repórter de burca, que até poucos dias estava de roupa normal, dizendo, olha, não, eles estão gritando morte aos americanos, mas fora isso eles estão se mostrando bem amistosos. Espera aí, né? Espera aí. Então nós temos sim. Ela já adotou o regime, meu Quem velho. não aprende com a sua história está fadado a cometer o mesmo erro. Quem não aprende com a sua história está fadado a cometer o mesmo erro. Então nós temos sim que estar alertas a tudo isso que está acontecendo no mundo. Agora vamos chamar creme vegetal de palma. Tainá, dá uma olhada aí. Hoje nós vamos falar de uma revolução de mercado. Do mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades e para ter ômega 3. Me explica tudo aí sobre a manteiga, Sim. doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. Você vai trazer para sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fiquem ligados. Tainá. É isso aí, Tainá. Márcio. Doutor, eu gostaria de insistir ainda na pergunta que eu fiz anteriormente pelo seguinte. Toda vez que vem essas reportagens do Oriente Médio, nós percebemos que eles têm uma tendência muito maior a abrir mão, se preciso for, da própria vida por causa de algum aspecto religioso. Concorda? Você vê que, vez por outra, nós ouvimos falar, o caso de 11 de setembro foi uma demonstração, quando além daquelas milhares de pessoas americanas que perderam a vida, nós tivemos os terroristas. Homens-bomba. Homens-bomba. E no próprio território lá, no Oriente Médio, são centenas, quiçá milhares de homens-bombas, que se atiram porque acreditam numa vida do porvir que é muito melhor do que esta. Então me parece estranho ainda essa explicação de que todo o controle do Talibã seja simplesmente por violência, por imposição, quando aquele povo, ao que parece, se eles tiverem a compreensão de que eles precisam sacrificar as suas vidas por um fim, por um objetivo religioso ou filosófico, alguma ideologia, eles farão isso. Então, será que nós não podemos ter a compreensão também que existe um discurso, existe um aspecto ideológico, filosófico que fundamenta o Talibã naquela região a ser tão forte e não apenas o medo? Só para acrescentar, antes de você responder, doutor, semana passada eu fiquei sabendo, uma moça me contou espantada, que conheceu um homem, um jovem, de seus 20 e poucos anos, casado, que estava indo embora com toda a sua família para o Oriente Médio para se converter ao islamismo, porque tinha sido captado via internet por grupos islamistas, e ele estava totalmente convertido ao Islã e estava indo para o Oriente Médio com sua família para atuar como soldado desse exército islâmico. O pior é a mulher que vai junto, né, com o cara doido. A família desse, toda. né? Agora, imagine lá, como o Márcio disse, a lavagem cerebral que tem no sentido de... Não é que vai ter uma vida melhor, né? É bem específico eles. O cara que é homem-bomba, que morre pela causa, ele vai para um paraíso onde terá 1000 virgens ao seu dispor. 1000 virgens. O
cara não dá conta nem de duas ou uma ou duas. Os mais modestos falam que são 7. Mas mil é muito engraçado essa história, né, mano? Um é engraçado. Então, doutor, não existe aí também uma fundamentação ideológica, teológica, talvez, né? Um argumento, uma persuasão muito forte para que o Talibã, para que os estudantes, para que os teólogos tenham tanto poder naquela região? O doutor vai responder já já. Agora eu vou chamar a Xenon e LEDs, a loja que vai até a sua casa. Dá uma olhada aí. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso, aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. Então não percam, hein? Xenon. Doutor, e aí, como é que fica essa situação aí? Bom, eu acredito que tem algumas questões que são relevantes. Primeiro, de fato, há todo um fundo religioso, isso é fato. A gente tem discutido aqui que a força talibã é uma força a partir de uma interpretação extremista, de um modo específico do Alcorão, da Sharia, das tradições das sunas islâmicas. Vale a pena dizer que essa cooptação que acontece pela internet, ela não é propriamente islâmica, ela é de fato... Doutor, só para o nosso telespectador entender, o que seria a Sharia? A Sharia é a lei islâmica que se fundamenta a partir de uma interpretação do Alcorão. Então hoje nós temos aqui no Brasil a nossa Constituição e o nosso Estado é laico, de uma tal forma que aquilo que vale no âmbito religioso, ele não tem pendor de aspecto jurídico coletivo. Então uma regra que vale em uma denominação, em uma igreja, em um ambiente religioso, ele não tem pendor de vínculo coletivo na sociedade. Já no caso da Sharia, não. Numa perspectiva islâmica, numa sociedade ou num país islâmico que se declara, como agora foi declarado Emirados Islâmico, a interpretação ela não é por uma legislação feita humanamente, ou uma legislação feita por uma comunidade civil. Muito obrigado. É, na verdade, uma interpretação a partir da lei religiosa. Então, por isso a questão teocrática. Sim. Então, a Sharia é essa lei, esse conjunto de interpretações do Alcorão que tem, vamos dizer, aplicação social. Então, é como se, para tentar entender, eu tomasse a Bíblia e fizesse uma interpretação da Bíblia e dissesse abaixo a Constituição, o que vale agora é a Bíblia. Como no Antigo Testamento nós tínhamos a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. A Sharia seria uma espécie de lei civil. Mais que isso, eu diria que no caso do Antigo Testamento é tudo uma coisa só. Não, a gente faz essa separação pedagógica de análise, mas é tudo lei. É como funcionava. No caso da Sharia está diferenciado, porque você tem o Alcorão e a interpretação do Alcorão aplicada à sociedade. Isso aí seria a Sharia. O que é importante nós compreendermos, então, é que, além desse aspecto de fundo religioso, nós temos também a questão da perspectiva. Qual é a perspectiva desse jovem afegão? Ele vai trabalhar em quê? A perspectiva é zero. Logo, morrer por uma causa se torna algo nobilíssimo, se torna a única perspectiva. Perspectiva de vida. Aliás, com as 1000 virgens, né? Um negócio absurdo. Doutor, dá para fazer alguma comparação em algum ponto? Olha o que eu estou falando, em algum ponto. Entre Afeganistão, Venezuela e Coreia do Norte? Há algum ponto que a gente fala assim, eles se ligam nesse ponto? Em termos políticos, ponto. Sim. Em termos políticos não, porque o que a gente tira é uma intervenção americana de caráter ocidental, democrático, lá no Afeganistão, durante 20 anos.
que não funcionou e agora voltou esse regime totalitário islâmico. Agora, se a gente pensar na presença talibã, eu posso fazer essa conexão. Porque nós temos a supressão de direitos fundamentais, as pessoas não têm direito de ir e vir, tanto é que há uma redoma ao redor do aeroporto. Dentro do aeroporto, as leis internacionais dos países, dos Estados Unidos, da ONU, das agências internacionais valem. Mas para chegar até lá, você tem uma redoma talibã. Então, muita gente está morrendo antes de conseguir chegar lá, eles são considerados traidores. Então, os direitos individuais estão retirados. Agora, neste Afeganistão talibã, assim como acontece na Coreia do Norte, e assim como nós temos esses movimentos dentro da Venezuela, que supostamente vive um regime democrático, mas a gente sabe que também, por vários movimentos de retirada... Também é um movimento dentro da Venezuela, que se diga de passagem, é também totalmente sustentado pelo narcotráfico. Passa, não diria só narcotráfico, mas também a questão do petróleo, que de novo, aí talvez a gente poderia unir nisso. Em que ponto Afeganistão e Venezuela se unem? Porque eles têm bens naturais que estão para além das questões sociais, porque são duas sociedades falidas em termos econômicos, mas que naturalmente têm muita força que traz esse olhar forte americano, chinês, russo para lá. Não é à toa que também China e Rússia, talvez a gente poderia ligar nisso, né? China e Rússia são patrocinadores da Venezuela nesse ponto. Por quê? Porque tem garantia de petróleo mais barato. Aí entra a política. Entre política e economia. Entre a economia. São nações falidas, mas ainda se tem o que sugar de lá. Riqueza basicamente na seria sua isso. opinião, deve haver intervenção novamente no Afeganistão ou não? É urgente, ou deixa eles, que haja, é urgente. A pergunta é quem fará? Quem fará? Porque talvez a primeira intervenção deveria ter sido a ONU. Como tentando guardar as devidas proporções, mutatis mutandis, aconteceu no Haiti, que estava devastado por uma guerra civil, mas a ONU interveio, e no caso é mais próximo a nós, que foram as tropas brasileiras que foram apaziguar. Em termos de guerra civil, alguma coisa melhorou, apesar de ainda haver vários movimentos paramilitares lá no Haiti. Se a ONU talvez tivesse entrado, mas o mundo do si é muito difícil, então não aconteceu, foram os Estados Unidos. Hoje, nós precisaríamos urgente, sim, de uma intervenção que fosse em termos globais, mas não contra um país, não contra uma religião, não contra uma tradição cultural, mas contra esse modelo fundamentalista de supressão de direitos fundamentais que se denominou Talibã. Lembrando que para entrar lá agora é mais complicado, porque eles estão armados, como se diz, até os dentes, com helicópteros, tanques, metralhadoras, tudo quanto é armamento moderno que o americano deixou de presente para eles. Por isso que a cultura que o professor falou do filme Rambo 3 também era assim na película. A imagem, né, tá bem caricaturada, mas é isso. O Rambo faz uma última missão para ajudar o valente povo afegão contra os russos. É isso que fala o filme. E no final do filme tem uma dedicatória enorme né, aquele valente, bravo povo afegão. E você acha o quê, Rebouça? Você acha que deve ter intervenção? Não deveria ter deixado de ter, em primeiro lugar. Não deveria ter deixado de ter. Porque estava aqui meio dominado. Agora está mais diferente por quê? Está mais difícil por quê? Porque a China, que é uma potência mundial que bate com os Estados Unidos, já declarou que reconhece aquele Estado. Qual é o interesse da China, Rebouça? Ela faz fronteira com o Afeganistão. Qual é o interesse Ela dela? faz fronteira com o Afeganistão e tem vários e vários religiosos daquela religião que moram na China. Pontualmente, professor Rebouça, se me pede uma parte, tem uma província chinesa que faz fronteira com o Afeganistão que é muçulmana e ela tem pendores separatistas. Então, um grupo de chineses que são islâmicos e que desejam a separação, talvez agregando, território da China. Talvez agregando literalmente com esse protetorado agora islâmico totalitário talibã. Seria o objetivo. Mas isso seria um fator contra para a China não apoiar. Não, a China apoia para que o Talibã não deixe ter a separação. Para que o Talibã não deixe que aqueles islâmicos chineses Você acha que só por causa disso? separem. Só é território, é dinheiro, é poder. Imagina a China perder um território. Do tamanho do Ceará, E outra coisa, quem é que abandonou? Estados Unidos. Quem é que a China tem como inimigo? Estados Unidos.
Mas como o doutor falou, eu não sei se vocês repararam a resposta dele, é quem fará isso, porque na realidade, apesar da explicação do Rebouças, que o Donald Trump estava fazendo isso de forma paulatina, retirando as tropas, mesmo de forma paulatina, ele também estava apoiando esse tipo de coisa. Mas ele não estava só retirando as tropas, ele tomava medidas. Sim, mas aí está evidente, se de uma hora para outra o Talibã tomou de conta, o atual presidente dos Estados Unidos não pode pagar esse pato sozinho. Não. Pode, discordo, deve. Pode, deve. Ele acabou de assumir a presidência. E fez de forma besteira. nenhuma. E fez besteira. De forma nenhuma. Fez besteira. De forma nenhuma. Ele acabou de assumir a presidência. Mas ele fez besteira. deveria dar continuidade. Não, de forma nenhuma. O Donald Trump também fez besteira. Não, negativo. Fez negativo. besteira. Todos que era contra. Não, negativo. Não, o Donald Trump. Por favor. Não, negativo. Por favor. O Donald Trump estava tirando ali as tropas de forma paulatina, muito lento. Olha, podia demorar mais 30 anos. Vem aqui comigo, ó Rebouças, vem aqui comigo. Quando se trata do Brasil, e tem alguma crítica para o governo do Bolsonaro, que eu também tenho simpatia, a gente fala assim, Bolsonaro está chegando agora. Tem que ver o que o Lula fez para a gente chegar nessa realidade. Aí quando é lá, porque nós apoiamos o candidato que perdeu, aí nós falamos assim, o culpado é quem está agora. Mas você não entendeu, então você não entendeu o que o Trump estava fazendo. Não. Vamos lá, você não entendeu o que ele estava fazendo. Acerto de contas e até aqui no Por programa. favor, Rebouças. De Eu forma preciso encerrar alguma. o programa, acabou o time. Suas considerações bem rapidinho aí, por favor. Agradecer aí, foi um programa maravilhoso, um assunto importantíssimo para os nossos telespectadores. O doutor nos tranquilizou, dizendo que o que está acontecendo lá no Afeganistão não tem risco de acontecer aqui no Brasil, mas no sentido humanitário, nós devemos torcer aqueles que são religiosos, orar ou rezar para que a paz reine naquele lugar. Rebouças, meu irmão, diga suas considerações. Ore pelo cristão que está no Afeganistão, porque eles estão sendo mortos pelo crime de ser cristão, né? E querendo aí acompanhar nas redes sociais, Carlos Rebouças, em qualquer rede social você encontra. Do TikTok ao Instagram, ao YouTube, Facebook. O homem da internet. Carlos Rebouças você encontra. Doutor, suas considerações, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu é que agradeço pela participação. Elucidar essa notícia tão importante, né, que nós vivemos hoje no mundo. E o mundo, infelizmente, o Afeganistão faz parte do mundo. E nós temos que olhar para eles, né? Sim. E realmente é muito esclarecedor. Suas considerações. Eu agradeço a participação, agradeço os colegas debatedores, muito bom. O acerto de contas, eu acredito que a gente consegue fechar e demonstrar isso. Pelo menos tenta, né, doutor? Tenta. É nosso esforço contínuo. Acredito que abrir a mesa para o debate é importantíssimo. Ninguém precisa convergir. A gente precisa, no mínimo, apresentar o que a gente tem a discutir. Então, dizer a todos que o caso Afeganistão ele é emblemático de uma sociedade adoecida por um germe que pode sim prejudicar o mundo como um todo. O nome dele é fundamentalismo religioso. E aí para mim não importa se é islâmico, se é judeu, se é cristão, se é ubandista, se é de qualquer matriz religiosa. Todo fundamentalismo que entende que você precisa deixar de existir para que eu seja feliz, ele precisa ser combatido. É o que eu sempre falo, todos os exageros à parte. Sim, é o que a gente costuma chamar que é o paradoxo da tolerância do Karl Popper. Popper é um filósofo contemporâneo que ele diz, olha, o único modo de sermos tolerantes é sermos intolerantes aos intolerantes, ou seja, quem quer o fim da diversidade, esse precisa ser emudecido, silenciado na nossa sociedade, porque enquanto houver pluralidade, o respeito é uma possibilidade. Diante da cessão total da liberdade, do direito de falar, de pensar, de ser, de crer, aí nós temos muito problema. É isso aí, doutor. Muito obrigado pela presença. A vocês aí de casa, obrigado por nos acompanhar aí. Nós estamos agora todas as terças, às sextas, às 20h30 e domingo reprise às 21h. Até!